Graças a Deus. Abram suas Bíblias, por favor, amados, no Evangelho segundo João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. A partir do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei que é um texto tão conhecido que talvez todos nós devêssemos saber de cor e salteado, mas vamos ler mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Ele poderia certamente julgar, mas ele não veio para isso, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por meio dele o mundo fosse salvo. Versículo 18: quem nele crê, quem crê nele, não é julgado, mas quem não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse texto, amados, é um dos principais que revela o grande amor de Deus para conosco. Deus amou de tal maneira, com tamanha intensidade, que Ele deu, e nós entendemos, quando olhamos a palavra de Deus, que esta é a natureza de Deus. O nosso Deus é um Deus doador, é um Deus que dá, que desde o início, quando nós olhamos lá em Gênesis, no livro do Gênesis, do início de todas as coisas, nós percebemos, irmãos, que Deus criou a terra, criou todas as coisas, formou um jardim e entregou para o nosso pai Adão, deu para Adão cuidar, deu para Adão usufruir, entregou em suas mãos. Esta é a natureza de Deus, um Deus doador, um Deus que deseja tanto doar e dar-se por nós. Ele, do começo ao fim, Ele é doador. É a natureza de Deus doar, é a natureza de Deus dar. Por isso é que esse texto mostra isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem, irmãos? Deu o seu Filho, o Filho de Deus, Jesus, foi entregue pela humanidade. Por que Deus fez isso? O que levou Deus a fazer este tamanho bem? Nós percebemos, irmãos, como falávamos desde o início, um Deus doador. Lá no Salmo de número 115, há um versículo que, o Salmo 115 é todo lindo, mas há um versículo que me chama muita atenção, o versículo 16, que diz o seguinte: que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, o que Ele fez, irmãos? Ele deu para os filhos dos homens, Ele entregou a terra para mim e para você. Nós vemos isso claramente lá no início, quando Deus criou todas as coisas e entregou para Adão. Mas percebemos também que, infelizmente, Deus deu ao homem tamanha liberdade. Deus criou o homem assim como Ele mesmo, com a sua natureza. Então o homem podia, como pode, fazer o que quiser. O homem tem liberdade para isso. É verdade que vai dar contas a Deus por tudo que fizer, mas tem liberdade de fazer. Você pode fazer o que quiser, porque Deus deu esta liberdade. Deus não impõe, Deus deixa o homem livre.
para escolher. E Ele pede: escolha a vida para que você viva, escolha o bem, escolha. E quando Deus deu a terra ao homem, o homem foi tentado, como todos nós sabemos da história, e caiu na tentação. Ser tentado, todos nós podemos e todos nós somos. O que não podemos é cair na tentação. E quando os nossos pais caíram em tentação, eles deram, assim como eles receberam de Deus, eles entregaram a terra ao nosso grande inimigo, a Satanás. Você percebe isso quando você lê lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 6 e versículo 8 ao versículo 8. Lucas, no capítulo 4, diz assim, é o próprio diabo falando: dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foi entregue, e eu dou a quem quiser. É o diabo que está falando isso, gente, falando com Jesus. Eu vou te dar, se tu me adorares, será toda tua. Porque ele recebeu, ele tinha posse, ele recebeu do homem. O homem que tinha o direito à terra entregou de mãos beijadas a Satanás, e ele agora, ele diz: me foi entregue, e eu posso fazer isso. Jesus, no entanto, disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vai-te, Satanás, eu não quero nada contigo. No entanto, irmãos, por conta da situação de um homem ter entregue, nós, o que passamos a ser? Escravos, passamos a ser cativos do próprio Satanás, do reino de Satanás. Em Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina, na verdade não ele, mas o Espírito Santo falando através de Paulo, em Romanos capítulo 3, diz-nos o seguinte, o versículo 19 ao versículo 20, ora, sabemos que tudo que a lei diz, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Na minha tradução diz, que todo mundo seja culpável diante de Deus. O mundo condenado, o mundo sujeito ao juízo de Deus. E o versículo seguinte, diz o seguinte, diz assim: porquanto pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Conhecer a lei é importante, claro que é, mas ela somente revela os nossos pecados, revela a nossa culpa, revela que nós somos culpados diante de Deus. No entanto, irmãos, o versículo seguinte diz, 21, mas agora sem lei, tendo se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. E diz mais, a justiça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Então, prestem atenção, neste momento tão importante, Deus entregou o mundo, a terra, aos filhos dos homens. Nós entregamos a Satanás e ficamos cativos dele, passamos a ser culpáveis diante de Deus. Deus não deixou de nos amar, Deus continuava amando. Eu sei que o pensamento de muitos de nós, brasileiros principalmente, é o seguinte: por que Deus não deu um jeitinho nisso? Né, Paulinho? Por que Deus não acabou de vez com o diabo e pronto? Acontece que Deus é justo, a justiça de Deus não permitia que ele fizesse um ato de qualquer maneira, desse um jeitinho. Ele precisava, irmãos, dar uma resposta. A sua justiça necessitava que ele fizesse algo justo, não só diante dele, mas diante de céus, da terra
e do inferno. Então era necessário que ele fizesse algo, e não tinha outro meio, porque não havia um justo, não havia um sequer. Alguém precisava pagar o preço pelo nosso resgate. E lá em Colossenses, um texto muito lindo, no capítulo 1 de Colossenses, o versículo de número 12, nós vamos ler até o versículo 14, diz assim, que nós devemos dar graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O Pai, Deus, nos fez idôneos. Como é que Ele nos fez idôneos? Como é que Ele tirou de nós o peso, a culpa? Versículo 13, diz assim, e Ele é quem nos tirou do poder das trevas, nos libertou do império das trevas. Ele é quem nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou do seu Filho amado. Aleluia. Ele fez isso, Ele nos tirou. Deus, de novo, irmãos, foi lá e nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado, do Filho do seu amor. Este é o entendimento. Temos que dar graças ao Pai que nos fez isso, dar graças ao Pai pelo seu grande amor, com que Ele nos amou, entregando, dando-nos, provando o seu amor, entregando o seu Filho por nós. Temos que dar graças ao Senhor Jesus, porque Ele, irmãos, sendo Deus, Ele se humilha e vem pagar o preço do nosso resgate. Os versículos seguintes nos diz da seguinte forma, em Colossenses capítulo 1 mesmo, o versículo 14 diz, no qual, em quem? Em Jesus, nós temos a redenção. A palavra redenção significa aquele que pagou o preço, tirou-nos da escravidão, nos libertou. Temos a libertação, a saber, a remissão dos nossos pecados, ou seja, o perdão por toda maldade, por todo pecado que cometemos, nós temos no Senhor Jesus. Ele conquistou para nós. Jesus trouxe-nos a redenção, nos resgatou. Jesus redimiu-nos, pagou o preço por nossos pecados através da sua morte. Jesus fez isso. E agora, aqui mesmo em Colossenses, irmãos, o versículo 15 mostra-nos o Filho de Deus, quem Ele era. Quem Ele era? Diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo seguinte diz, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus, todas as coisas na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Este era o meu Jesus, este era o nosso Jesus, sendo o Senhor de todas as coisas, o que criou tudo. Mas o que Ele fez? Ele se humilhou, Ele veio, a sua graça tão abundante, esta maravilhosa graça, veio, irmãos, para nos resgatar, para pagar o preço em nosso lugar, para morrer por nós. Então, eu olho para o meu Deus e meu Pai, e vejo um Pai totalmente amoroso, um Pai de amor, um Pai justo, um Pai bondoso, um Pai que não negou nem o seu próprio Filho. Era Jesus, então o seu Filho amado, a quem Ele amava, o seu Filho único, Ele vai e entrega o seu Filho por cada um de nós. Ele entrega o seu Filho. Eu vejo o amor, a graça, a bondade do meu Senhor e Salvador Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus, que estando lá, irmãos, à direita, estando lá reinando sobre todas as coisas, Ele desce, sai do seu reino de glória e vem para nos resgatar, vem para pagar o preço por cada um de nós.
e um preço que nós sabemos que foi tão alto, o preço que o nosso Senhor Jesus pagou por nós. Jesus pagou por nós. João, no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, esse texto me chama tanto a atenção, porque agora é o Senhor Jesus falando. Versículo 32, nós vamos ler até o versículo 40, diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus, o pão dos céus, é aquele que desce lá do céu e dá a vida ao mundo. Aleluia. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e aquele que crê em mim, jamais terá sede. Este é o meu Jesus hoje. O que Jesus era no passado, Senhor sobre todas as coisas, que criou tudo pelo seu poder, Deus, a imagem de Deus, agora ele se faz alimento para mim e para você. Agora Jesus se faz pão para mim e para você. Ele se faz sangue para que, se nós comermos, se nós bebermos, se nós participamos, nós tenhamos vida em seu nome. Amém, amados? A vida eterna é essa, que nós passamos a conhecê-lo e a viver aquilo que ele tem para nós. Como ele nos diz, voltando o versículo de número 32, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum eu vou lançá-lo fora. Há uma segurança para aqueles que estão em Cristo, há uma segurança para aqueles que vão até Jesus, que creem em Jesus, que confiam em Jesus, que colocam suas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Ele diz: de modo nenhum você vai ser rejeitado. Este é o Evangelho, irmãos. Esta é a melhor notícia que nós temos, de dizer para o mundo do amor do Pai, do amor de Deus. Eu quero confessar aos irmãos algo, que nós como igreja, nós temos falhado muito nisso. Nós temos falado muito de religião. Nós temos deixado, irmãos, a desejar nesse quesito de demonstrar o amor de Deus, de demonstrar a graça do Senhor Jesus. Você sabe por que as pessoas não vêm para a igreja? Porque mais pessoas não se achegam? Porque às vezes nós, irmãos, nós estamos mostrando, revelando outra coisa, uma religião. Nós estamos falando às vezes de tanta religiosidade, de tantas coisas, e nos esquecemos de falar do amor de Deus, da graça do nosso Senhor Jesus, do consolo que há no Espírito Santo. Esquecemos de falar que há realmente alimento, que há vida, que Deus tem para nós o melhor. Porque, amados, quando nós recebemos o melhor, quando nós somos alimentados, quando nós entendemos, quando vem a revelação daquilo que Deus faz por nós, então nós não temos dificuldades em servir, em fazer as coisas. Mas quando não tem a revelação, quando você não sabe o tanto que Deus te amou, quando nós não compreendemos o quanto Jesus foi duro para ele pagar o preço, então, irmãos, nós ficamos com as nossas mãos estendidas, querendo mais. Mas quando vem a revelação, quando nós compreendemos, então, queridos, o nosso desejo é servir, o nosso desejo é fazer, o nosso desejo é cumprir a vontade de Deus. Ninguém precisa ficar dando ordem, ninguém precisa ficar insistindo, porque nós sabemos, nós compreendemos. Jesus estava dizendo isso.
Jesus estava alertando-nos acerca destas coisas, de compreendermos, irmãos, a importância de nós não tornarmos vã a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus, de nós compreendermos e não desprezarmos o grande amor de Deus para conosco, porque é o amor de Deus, não outra coisa, que nos constrange. É o amor de Deus, é a revelação do amor de Deus que nos faz, irmãos, entregar nossas vidas. É o amor que nós temos, é a revelação da graça do Senhor Jesus, que fez com que Pedro, quando foi condenado à morte, a morrer em morte de cruz, ele disse: por favor, eu não sou digno de morrer da mesma forma que morreu o meu Senhor, crucifique-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. O amor, a revelação, o entendimento, a compreensão, quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, de tal maneira, que Ele entregou o que Ele tinha de melhor, o seu Filho amado. E por que Ele fez isso? Porque Ele é amor, é a natureza dEle doador, é um galardoador, Ele quer dar, mas Ele também fez porque nós estávamos condenados, culpáveis, não havia salvação para nós, e então Ele se entrega, Ele se revela e vem até nós, e se entrega totalmente por nós. Eu quero, irmãos, dizer para os amados, que não há evangelho, não há igreja que cresça, que funcione, sem termos a revelação do amor. Há empresas, entendeu? Há empresas, sem termos esse relacionamento, sem vivermos o amor de Deus entre nós, sem vivermos a graça do Senhor Jesus. Esta noite eu estava ouvindo um dos belos hinos antigos, que dizia: o amor de Deus é singular, o amor de Deus. E é isso, irmãos. Se você, líder de célula querido e amado, você tem que forçar os seus irmãos para falar para eles: olha, tem que multiplicar, tem que fazer isso. Meu irmão, está faltando alguma coisa, está faltando amor, porque quando há revelação do amor, quando há revelação da graça, quando nós entendemos, então, queridos, nós queremos, nós desejamos, nós queremos abrir nossa casa. Pergunte para Lídia, uma vendedora de púrpura, ela quando ouviu o Evangelho, quando ela se converteu, sabe o que ela fez? Ela tomou uma posição, e naquela hora ela foi batizada, ela e toda a sua casa. Mas ela fez mais que isso, ela constrangeu os apóstolos a ficarem na sua casa. Se vocês acham que eu sou digna, por favor, abra uma célula aqui, por favor. Eu quero abrir minha casa para esse Deus que me salvou, que me libertou. Irmãos, este é o entendimento, esta é a compreensão. Um Deus que ama, um Deus que tanto ama cada um de nós, que deu o seu Filho unigênito. Isso significa que do meu lado eu preciso tomar esse cálice que Deus me oferta. Do meu lado eu preciso comer este pão que é o Senhor Jesus. Do meu lado, irmãos, eu preciso me envolver com Deus. Quando eu entendo, quando eu compreendo, eu quero logo me batizar, eu quero fazer parte do corpo. Qual é o início de tudo? É batismo, é. Então, por favor, eu quero me batizar. Não importa a hora, não importa o tempo, eu desejo me batizar. Então, a pessoa deseja passar pelo batismo, a pessoa deseja viver de uma forma diferente. Aquela natureza antiga, aquele modo de viver do mundo, já não cabe mais dentro dele. Ele entende que ele precisa viver de uma forma diferente, porque caiu
desculpa a expressão, caiu a ficha, ele entendeu o amor de Deus, ele entendeu a graça do Senhor, então ele deseja viver, ele deseja entregar sua vida totalmente, ele quer viver a realidade de uma nova criatura, de um novo nascimento. Quando nós compreendemos, irmãos, a revelação do amor de Deus, nós queremos nos gastar, queremos viver para Ele. Não importa o que venha, nós queremos viver, nós queremos proclamar a verdade que recebemos. Tem que ser assim, a nossa vida tem que ser assim. Vocês conhecem o texto em que o apóstolo Paulo ensina a igreja de Coríntios sobre a Santa Ceia? O que ele diz, irmãos? Ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Preste atenção nisso. Eu estou dando a vocês o que eu tenho recebido. Não pode ser diferente, irmãos. Se você não recebeu o amor de Jesus ainda, nesta noite receba a graça do Senhor. Se você ainda não recebeu, receba. Eu não vou forçar você, eu não posso forçar ninguém, ninguém é forçado. Deus não permite isso, Deus nunca forçou. Mas quando nós recebemos a revelação do amor de Deus, quando entendemos o quanto Ele nos amou, quando entendemos, irmãos, o quanto Jesus foi gracioso para conosco, então nós queremos também, além de viver uma vida diferente, queremos passar isso para os outros, queremos transmitir aquilo que eu recebo, eu vou passar, eu vou dar. Quando os meus irmãos, digamos que eu sou pastor de uma igreja, não é o caso, graças a Deus, irmãos, mas eu sou pastor de uma igreja, de um rebanho rebelde, um rebanho que não quer saber de Deus, não se envolve no trabalho, então é porque eu não tenho dado para eles, é porque eu não os tenho servido. Está entendendo, pastor Luiz? Não culpe o rebanho, não culpe as pessoas. Nós, é que talvez está faltando em nós. Meu filho, veja como Paulo fazia, irmãos, o tratamento que Paulo dava a Timóteo, era assim que ele dizia: meu filho, aquilo que você aprendeu de mim, o que eu recebi do Senhor, eu entreguei para você, meu filho. Agora, aquilo que você recebeu de mim, que você tem visto em mim, por favor, transmita a outros, que sejam idôneos, que eles possam levar esta mensagem. É assim que o Evangelho chegou até nós, é desta forma que nós temos recebido, irmãos. Falava a igreja de Mococa outro dia, sobre o DNA da Cristo Salva, e contei para eles a experiência que eu tive, quando, Claudionor, eu vi o tio Cássio. Tio Cássio era um pastor, irmãos, que ele destilava amor. Alguém aqui lembra do tio Cássio? Quem conheceu o tio Cássio? Alguns conheceram. O tio Cássio não era um homem perfeito, porque perfeito só eu e o Fernandão mesmo. Não existe, não é esse o caso, irmãos. Não estou dizendo de perfeição, estou dizendo que ele destilava amor, bondade, graça. Narciso, eu quero que você vá comigo para Portugal. E fé também. Tio, eu não tenho condição, não tenho dinheiro nenhum. Narciso, o nosso Deus é maior, é possível. E a verdade é que 15 dias depois eu estava indo para Portugal, porque ele destilava amor. Quando eu vi tio Cássio pela primeira vez, nós estávamos numa situação tão decepcionante, irmãos, entristecido com igrejas,
Nós estávamos muito magoados, não que os outros estavam errados, nós erramos. Mas o tio Cássio ministrou aquela palavra naquele domingo pela manhã, com tanto amor, com tanta graça. E ele dizia: filho, há um lugar na mesa para você. Filho, venha. Meu Deus, como aquilo encheu meu coração. Como eu chorei aquela manhã, irmãos. Como Deus ministrou o meu coração através daquele homem. Não era Deus, mas era tio Cássio sendo usado por Deus. E ele transmitiu tanto amor, tanta graça, que eu disse: posso ficar aqui com vocês. Não importa se é um grupinho pequeno, eu posso ficar por aqui. Eu queria, irmãos, ficar ali. Anos atrás, enquanto eu estava orando, um período de oração, Deus falou comigo, algo que eu já falei à igreja aqui: filho, não se esqueça de resgatar o manto que está sobre a igreja Cristo Salva. E eu falei: que manto, meu Deus, é esse? O manto que o tio Cássio deixou. Aí me veio à mente quando eu fui ungido por ele, quando ele me ungiu, ele, o pastor Mário, e eu falei: meu Deus, o manto de amor. Então isso pesou tanto no meu coração, que eu transmiti para os irmãos, e é isso, queridos, este manto de amor tem que estar sobre nós, um manto de amor, um manto de fé, um manto de esperança. Nós precisamos viver isso, aquilo que nós recebemos, o que eu recebi do tio Cássio, e que ele recebeu do Senhor, aquele manto de amor, eu preciso aprender e crescer nisso. Eu sei que eu posso crescer, desenvolver este manto de amor, no tratamento com as pessoas, na maneira de falar. Irmãos, eu sei que ainda falta tanto em mim, mas esta é minha meta, este é o meu caminhar, é demonstrar, é dar aquilo que nós recebemos, é transmitir vida, a vida de Deus. Eu tenho que proclamar esta verdade, aquilo que eu recebi, eu preciso passar. Verdade, irmãos? Se você não recebeu nada, então você precisa se aproximar mais do Senhor, você precisa conhecer mais Jesus. Por favor, tome tempo, e nesta noite abra o seu coração. Tio Cássio, ou melhor, pastor Eibe, uma vez questionou o Senhor Jesus e disse: por que a igreja não estava crescendo, coisa assim. E o Senhor falou: Eibe, está faltando em você o coração de pastor. Você precisa ter um coração de pastor. E ele falou: mas Senhor, por que o Senhor não me dá esse coração de pastor? Porque você nunca pediu, meu filho. Você nunca pediu. Peça, que eu te darei. Às vezes, irmãos, falta em nós somente isso. Nós temos uma natureza, às vezes dura, ruim. Temos situações em nossas vidas que faz parte da nossa natureza antiga. Mas você pode mudar. Você pode ter uma natureza nova. Como eu posso ter? Receba de Deus. Receba esta bênção que Deus tem para você. Tome posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Jesus disse: quem comer o meu pão, o pão que eu lhe der, e o pão que eu vou dar, sou eu mesmo, é minha carne. Eu vou dar a minha vida por vocês. Recebam a vida de Jesus, e vamos viver e transmitir a vida do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados?